Olá, sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Hoje é a aula 2, Fundamentos da Cinemática. Iremos hoje estudar a determinação do grau de liberdade ou mobilidade de um mecanismo. Antes de determinarmos o grau de liberdade, iremos ver aqui a diferença entre uma cadeia cinemática aberta, do lado aqui esquerdo, e uma cadeia cinemática ou mecanismo fechado. Esse tipo de mecanismo aberto, ele tem mais de um grau de liberdade. Um exemplo dele são aqueles robôs industriais de manipulação. Então, ele tem uma extremidade aqui aberta, ou seja, ele não é fixado. No caso de um mecanismo fechado, nós temos aqui esses dois elos fixados. Então, eles estão presos aqui, formando uma cadeia fechada. E eles podem ter um ou mais graus de liberdade. Quando nós temos essa configuração, que são dois elos, 1, 2, aqui uma junta pinada nesse movimento, então esse tipo de junta de rotação, né, esse mecanismo, ele é chamado de díade. Para determinar o grau de liberdade geral de um mecanismo plano, devemos considerar o número de juntas e o número de elos, e todas as interações entre eles. Então, nesta figura aqui ao lado, temos dois elos desconectados. Então, nós sabemos que um corpo rígido em um plano, ele tem 3 graus de liberdade. Então, esse elo rosa, ele tem os três graus de liberdade aqui, que são o ΔX2, esse movimento, ΔY2 e o Δθ2. Dois movimentos lineares e um movimento rotacional. Ou seja, este elo, esta peça ou corpo rígido, ele pode ter um movimento nesta direção e pode rotacionar com o centro nele mesmo. A outra do mesmo jeito. Então, aqui nós temos 6 graus de liberdade para dois elos desconectados. E agora, se pegarmos esses dois elos e unirmos ele aqui através de uma junta pinada, então o que vai acontecer? Ele vai ter apenas 4 graus de liberdade. Então, esse mecanismo ele pode se mover em ΔX, pode se mover em ΔY, ele pode rotacionar em Δθ2, ou seja, se essa peça cinza ficar fixa como referência, então essa peça ela rotaciona, e depois, se essa for fixa, essa peça também rotaciona. Então, nós temos aqui 4 graus de liberdade. E se agora pegarmos esses dois elos e modificarmos aqui a junta? Então, agora nós temos aqui uma meia junta. Nós teremos o quê? Que essa peça superior, essa peça rosa, ela vai ter esse movimento em ΔX2 e de rotação também, de um lado para outro. Essa peça cinza, esse elo cinza, ele vai ter um movimento em ΔX1, nessa direção, em ΔY, ou também ele vai ter, o Δθ1, ou seja, 5 graus de liberdade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a equação de Grubler, ele vai determinar a mobilidade ou os graus de liberdade de um mecanismo plano, em relação a L, que é o número de elos, e J, que é o número de juntas. Só que aqui, esse J, são de juntas completas. Então, através da modificação de Kutzbach, na equação de Grubler, aqui acima, então, vamos inserir também o termo J2. O termo J2, ele significa o número de juntas com 2 graus de liberdade, que são as meias juntas. E J1 são o número de juntas com 1 grau de liberdade, que também é conhecido como juntas completas. Aqui nós temos dois mecanismos. Vamos olhar esse aqui de cima. Então, esse mecanismo nós queremos determinar a mobilidade dele, ou quantos graus de liberdade esse mecanismo ele tem. Então, nós vemos aí que ele tem vários elos, então é um mecanismo um pouco complexo. Mas vamos aplicar a equação de Grubler para identificar quantos graus de liberdade ele tem.
A princípio, poderemos verificar logo a quantidade de elos. Então, ele já está até aqui numerado, né? Então, aqui, que é a estrutura, é o link 1, que é o elo 1. Então, elo 1, temos um elo, 2, esse pequeno aqui, que liga, né? Ele está entre o elo 1 e o elo 3. Então, elo 3, elo 4, elo 5, elo 6, elo 7 e elo 8, esse cursor aqui, que desliza nessa superfície aqui. Então, nós temos L igual a 8. 8 elos. Então, a maioria são elos binários, né? E ele, 1, 2, 3, o 5 é um terciário. E o número de juntas? Então, vamos identificar agora o número de juntas. Se observarmos aqui, a maioria são juntas pinadas. Então, nós temos praticamente só juntas pinadas. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é a junta entre esse bloco e essa superfície. E aqui nós temos chamada uma junta múltipla. Como é que nós vamos identificar aqui o número de juntas? Vai ser o número de elos menos 1. Então, aqui, se nós temos 3 elos, vamos ter 2 juntas. Então, 8 mais 2, então 10 juntas. Então, nós temos nesse mecanismo 10 juntas com 8 elos. Se colocarmos aqui na equação de Grubler, vamos ter que M vai ser igual a 1. Então, esse mecanismo, ele tem 1 grau de liberdade. Aqui, ó, é a peça motora. Então, está designada aqui, ó, com a letra ômega. Então, aqui é a peça motora, ele vai ter esse movimento. E toda essa peça aqui, ele vai se movimentar. E essa aqui, que é o movimento de saída, ela vai, ó, transladar, deslizar nessa superfície. Vamos ver agora esse mecanismo, a princípio. Então, também, aplicando a equação de Grubler, vamos verificar o número de juntas e o número de elos. O número de elos, nós temos o elo 1, que é o link, né? 1, ele é a estrutura. Aí temos aqui essa peça, né? Esse elo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 elos. L igual a 6. Nós temos também aqui uma junta múltipla. Então, para o número de juntas. O que nós temos aqui também diferente? Que essa junta aqui, ela é uma meia junta. Então, nós temos quantas juntas aqui, ó? Juntas pinadas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 elos menos 1 igual a 2 juntas. Então, 7 juntas. E uma meia junta, que é esse sistema aqui, né? Esse rolamento, essa simbologia aqui. Então, colocando na equação de Grubler, nós temos que M é igual a 0. Bem, o que significa M igual a 0? Verificando a questão do movimento do mecanismo. Então, ele tem aí uma diferença, né? Que, na verdade, esse mecanismo, ele não é um mecanismo, ele é uma estrutura. Ele não vai ter movimento. Podemos concluir, então, que se o grau de liberdade ele é positivo, a montagem será um mecanismo e terá movimento. Se o grau de liberdade ele é 0, então a montagem será uma estrutura. E se o grau de liberdade ele é negativo, então a montagem será uma estrutura pré-carregada. Então, nenhum movimento é possível e também algumas tensões estão presentes no momento da montagem. Aqui na figura 9, nós temos a representação desses 3 tipos aí. Então, aqui é um mecanismo de 4 barras, onde aqui é uma estrutura, né? Geralmente, essa representação das linhas, assim, elas inclinadas, então, representa a estrutura, é fixa. Nós temos 1, 2, 3, 4 elos. Quantas juntas? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 4 juntas pinadas. Então, é um mecanismo com 1 grau de liberdade. Então, o mecanismo de 4 barras, ele tem 1 grau de liberdade. Ou seja, um tipo de movimento, que pode ser rotação ou translação. Então, as peças elas vão se movimentar. Já na estrutura, esse tipo aqui, nós temos 3 peças. Então, 3 elos, aqui, ó, L igual a 3. E nós temos quantas juntas? 1, 2, 3.
3 juntas pinadas, M igual a 0. Então, isso aqui é uma estrutura e não tem movimento. Nessa estrutura pré-carregada, na letra C, também, né? Nós temos que 2 elos apenas e 2 juntas pinadas, M igual a menos 1. Então, pela equação de Grubler, podemos identificar se um mecanismo, se na verdade é um mecanismo ou é uma estrutura. Vamos pegar aqui um caso real de um acelerador de automóvel e verificar aqui qual é o grau de liberdade dele, certo? Então, nesse mecanismo, vamos aplicar a equação de Grubler novamente e identificar o número de elos e o número de juntas. No número de elos, aqui ó, L1, essa estrutura L1, L2, o pedal, L3, L4, essa outra parte da estrutura, L5, essa peça aqui, L6, L7, essa outra peça maior, e L8, essa peça pequena aqui. Então, nós temos 8 elos. E o número de juntas? Nós teremos aqui juntas completas. Então, nós temos aqui, ó, junta 1, aqui, ó, J1, J2, aqui é um mecanismo de juntas múltiplas, então, 3 peças, 3 elos menos 1, então, 2 juntas, a 3 e a 4. Aqui, junta 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, um acelerador de automóvel, nós já sabemos, né, o movimento, ele tem um grau de liberdade. Então, aqui é o pedal, quando a gente aciona aqui, ele faz o movimento de todo esse sistema. Então, um grau de liberdade. Vamos supor que você irá projetar um mecanismo de 4 barras com 1 grau de liberdade e com juntas pinadas. Então, que tipo de elos eu posso fazer esse mecanismo? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui essa tabela 2.2. O total de links, total de elos, são 4 elos, que é um elo de 4 barras. Eu só posso ter o quê? 4 elos binários para fazer esse mecanismo de 4 barras, para 1 grau de liberdade. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou projetar um mecanismo com 6 barras. Como seria essa configuração dessas 6 barras? Que tipos de elos eu irei colocar nesse mecanismo para ter uma configuração total com 6 elos? Eu terei 4 elos binários e 2 elos terciários. Eu posso ter essa configuração. Mas eu poderei ter outra configuração para um mecanismo com 6 elos, para 1 grau de liberdade em movimento planar com juntas pinadas? Sim, eu posso ter aqui ó, outra configuração com 6 elos. Então, você está projetando um mecanismo com 6 elos para 1 grau de liberdade. Então, outra configuração será 5 elos binários mais 1 elo quaternário ou quaterciário. Então, por essa tabela, nós temos as configurações totais em relação ao número de elos totais e para cada configuração para um mecanismo planar com 1 grau de liberdade e juntas pinadas. Então, para um mecanismo com 6 barras, eu tenho 2 configurações. E para 8 barras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 configurações diferentes, que você pode montar esse mecanismo. O movimento intermitente, ele é uma sequência de movimento e tempo de espera. Esse tempo de espera, ele é justamente o tempo que a peça que está acionada, ela vai ficar parada por um tempo, estacionária. Nós temos alguns mecanismos que têm esse movimento intermitente, como o mecanismo de Genebra. O mecanismo de Genebra, ele é um mecanismo de 4 barras modificado, vamos dizer assim. Aqui, ó, nós podemos identificar 1, que é a estrutura, aqui, ó, fixa. 2, que é a manivela, é essa peça toda, que ela se movimenta com uma velocidade constante ômega 2, nesse caso aqui, nesse sentido. 3,
que é o acoplador, aqui é um pino fixado na manivela, e a roda, que é a peça de saída, o elo de saída, que é a peça 4, que movimenta segundo uma velocidade ômega 4 nesse sentido. Então, essa roda ela tem ranhuras. Como acontece esse movimento aqui de saída? Então, essa peça 2, que é a motora, através desse pino, ela entra nessas ranhuras. E à medida que a roda ela gira, então, quando esse pino ele sai dessa ranhura, essa peça 4 ela permanece parada, até que novamente ela gire e entre no pino seguinte, ou na ranhura seguinte. Então, ele vai ter esse tempo entre uma ranhura e outra, essa roda ela permanece parada. Alguns mecanismos, eles têm esse movimento intermitente, como por exemplo, um trocador de ferramentas em máquinas CNC e outros tipos de aparelhos onde se deseja esse tipo de movimento. Então, essa roda também, ela tem no mínimo, ela pode ter 3 ranhuras. E, no caso, no número de ranhuras, ele determina o número do tempo de parada. Então, no caso, esse exemplo, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paradas. Então, ele movimenta, para. Assim que o pino entra numa ranhura e sai, e depois ele entra na ranhura seguinte. Outro tipo de movimento intermitente é a catraca e lingueta. Então, a peça 2 é a motora, que é a lingueta, ela move a catraca. Então, ela tem essa ligação. E aqui ligadas nessa estrutura que é a peça 3 aqui. Então, a catraca, ela é uma roda dentada. Então, temos um exemplo aqui de um mecanismo de catraca e lingueta, onde também é usado em chave de catraca e manivelas de catraca. Então, ali é um movimento intermitente. Outro tipo de movimento intermitente é um mecanismo linear de Genebra, que é uma variação da roda de Genebra. Então, aqui na letra C, nós podemos verificar uma roda de Genebra, mas com saída linear. Então, aqui, ó, a manivela, aqui a peça 2, que é a peça motora, ela tem esse movimento angular. Quando esse pino ele entra nessas ranhuras dessa peça aqui, então todo esse movimento, toda essa peça aqui, ele tem um movimento linear de translação. Então é muito utilizado como transportadores intermitentes. No caso da inversão de mecanismos, nós podemos verificar no mecanismo de 4 barras como cada conexão ela pode ficar fixa e verificarmos o tipo de movimento que ela vai gerar. Então, nessa inversão 1, o que está acontecendo aqui? Nós temos um mecanismo biela-manivela de 4 barras. A peça preta, ou seja, o elo 1, peça preta, né? O elo 1, ela está fixa com essa configuração, enquanto as outras peças em vermelho, elas se movimentam, tá certo? Então, nessa letra A, na inversão 1, esse bloco móvel, ele sofre uma translação pura, né? Então, ele vai ter esse movimento aqui, ó, como se ele tivesse uma abertura e ele estivesse aqui nessa peça 1. Então, é um mecanismo, ele é usado em bombas de pistão e motores. Nessa peça 2 aqui, nessa inversão 2, ela é obtida fixando o quê? A peça 2 agora. Então, a peça 2 agora, ela está fixa, ela é a estrutura. E as outras se movimentam. Então, aqui é um mecanismo que nós vamos ver lá na frente, o mecanismo de retorno rápido, o if-off. Então, ela faz esse tipo de movimento, que aqui a peça 4 ele tem um movimento complexo. A inversão 3, então, ela é obtida como? Fixando essa peça 3 aqui, então, e verificando todo o bloco móvel, que ela vai o quê? Sofrer uma rotação pura, certo? Então, 3 fixo, aí então o elo 2 com 1 e o bloco 4, toda essa peça aqui, eles vão rotacionar. Na inversão 4, o que acontece aqui? A fixação é do bloco móvel, tá certo? Então, esse bloco móvel está parado, ele é estrutura fixo,
E as outras peças, a 1, a 2 e a 3, elas ficam em movimento. Então, esse aqui tipo de mecanismo é usado no bombeamento de poço. Vamos supor agora que você precisa projetar um mecanismo de 4 barras para um determinado tipo de movimento. Que comprimentos esse mecanismo ele terá? Então, o estudo da condição de Grashof ele vai ser feito para um mecanismo de 4 barras com junta pinada. Por quê? Porque ele é o mecanismo mais simples, mais comum também e usual. Então, ele também é versátil pelos tipos de movimentos que ele pode gerar. Então, num projeto cinemático, quanto mais simples, com menor quantidade de peças para realizar um trabalho, então esse projeto ele será confiável e barato também. Então, na condição de Grashof, é essa relação aqui, em que eu relaciono os comprimentos dos elos. S ele será o comprimento do elo menor. L será o comprimento do elo maior. Essa relação, a somatório deles será menor ou igual do que P mais Q. Quem é P? É o comprimento do outro elo e Q do outro elo, já que ele tem 4 barras. Então, a montagem ele vai atender à condição de Grashof se isso acontecer. Se não, ele não é Grashof. Então, a cadeia cinemática de classe 1, então a montagem irá atender à condição de Grashof. E pelo menos um dos elos ele vai ser capaz de fazer uma revolução completa em torno do elo de referência. Na classe 2, ou seja, se a equação ela for falsa, né? Então, S mais L vai ser maior ou igual do P mais Q. Então, a montagem não é Grashof. E nenhum elo ele será capaz de girar totalmente em torno do elo de referência. Mas vão existir os movimentos adequados para cada um dessas duas classes. Vamos ver aqui. Na classe 1, então, as inversões, ou seja, o elo fixo, nós já estudamos nos slides anteriores. Então, ele vai ser definido de acordo com o elo menor. Para a classe 1, que S mais L ele vai ser menor do que a soma de P mais Q, nós podemos ter um mecanismo de 4 barras com 1 grau de liberdade de 3 movimentos diferentes. Ele pode ser manivela-seguidor, dupla manivela ou duplo seguidor de Grashof. Vamos ver esses dois casos aqui em cima. Nesses dois casos aqui, na letra A, nós temos manivela-seguidor. O que significa isso? Que a peça 2, que é essa peça aqui, que é a acionadora, a motora, ela vai girar. Quando ela gira, essa peça 4, que é a peça de saída, ela oscila. Então, ela aqui é um mecanismo chamado de manivela seguidor. Ela pode ter esta configuração ou ela pode ter esta configuração, certo? Mas para ele ter esse movimento, o que é preciso, além da condição de Grashof? Ah, sim, é preciso que eu fixe qualquer elo adjacente ao menor, então teremos o manivela seguidor, em que o menor elo ele girará totalmente e o elo fixado irá oscilar. Então, para você ter essa configuração no mecanismo de 4 barras, é preciso que eu fixe qualquer elo adjacente ao menor. Então, eu fixei esse, ó. Então, esse elo aqui ele está fixado, ele é a estrutura, e fixando ele, essa peça sendo a menor, atendendo a condição de Grashof, então ele vai ter necessariamente esse movimento. Manivela, que a peça 2 ela rotaciona e a peça 4 ela oscila. Então, os comprimentos dos elos que você vai projetar, ele vai dar exatamente esse movimento. O movimento de um mecanismo de 4 barras manivela seguidor. Eu posso ter outra configuração? Sim. Vamos ver aqui na letra B. Eu posso ter uma dupla manivela. Como eu posso ter uma dupla manivela? Primeiro, ele classe 1, atende a essa condição? Atende. E depois, agora eu vou fixar o menor elo, aqui ó, tá fixo o menor elo, preso na estrutura, não é isso? Então teremos manivela dupla. Por quê?
os dois elos, esse de entrada aqui, né? O que está acionando o motor, o elo motor, e o elo 2, que é esse aqui, ó, o elo 4, que é esse elo aqui de saída, ele também vai rotacionar. Os dois vão rotacionar. Então, ele é chamado de um mecanismo classe 1 de dupla manivela. Então, vai ter exatamente esse mecanismo. Na letra C aqui, nós teremos outra configuração para o mecanismo de 4 barras com 1 grau de liberdade. Então, eu tenho um duplo seguidor. Então, seguidor, nós já sabemos que as peças, elas oscilam. É o que está acontecendo aqui, ó. Esse tracejado. Então, essa peça e essa peça, as duas estão só oscilando. Por quê? Nos comprimentos que ela tem, os comprimentos dos elos, eles vão permitir apenas esse movimento de oscilação. Então, ele é um duplo seguidor de Grashof. Mas, para fazer isso, o que é preciso? É preciso fixar o elo oposto ao menor. Então, aqui, esse elo não é o menor, certo? Então, eu vou fixar o oposto ao menor. Então, esse aqui, ó. Então, ele está fixo. Então, se acontecer isso, então, eu terei um duplo seguidor de Grashof, onde as duas peças, a acionada e a acionadora, ou seja, a motora e a movida, elas vão oscilar apenas. Aqui nós temos configurações da classe 2. A classe 2 significa o quê? Que S mais L ele vai ser maior do que P mais Q. Certo? Então, se acontecer isso aqui, nós vamos ter que triplos seguidores. Então, nós temos aqui que essas configurações elas não são Grashof e elas são triplos seguidores. Então, nas quais nenhum elo conseguirá girar totalmente. Então, elas apenas oscilam. Todas as configurações que estão aqui. Então, aqui, ó, nós temos essa configuração. Por exemplo, é um triplo seguidor. Por quê? Ela não é Grashof e as peças apenas oscilam. Que peças? Então, essa aqui, que é a peça motora, ela vai ter um motor ligado nela, onde ela vai ter o movimento. Esse elo aqui está ligando a peça de saída, esse elo de saída. Então, o elo de entrada e o elo de saída, eles só oscilam, certo? Então, ele é um triplo seguidor da classe 2 de Grashof, da condição de Grashof. Também pode ser essa configuração aqui, onde as duas peças também oscilam, mas é preciso satisfazer essa condição aqui, para ele não ser Grashof e ser um triplo seguidor. Aqui é o caso da classe 3, onde S mais L é igual a P mais Q. Então, teremos configurações do caso especial de Grashof, onde teremos dupla manivela ou manivela seguidor. Mas teremos dois pontos de mudança para cada revolução da manivela de entrada, quando os elos ficarem colineares. Então, nesse tipo de configuração, o que acontece? Como nós temos os comprimentos dos elos iguais, em determinado momento, quando eles ficarem colineares, esse movimento ele fica instável, o mecanismo ele fica instável. Então, ele pode ir para um lado, para o outro e pode até travar. Mas vai existir alguns critérios que nós iremos ver mais na frente para determinarmos que esse mecanismo ele tem um movimento constante e suave. Então, aqui nós temos a forma de paralelogramo, aqui antiparalelogramo, também do caso especial de Grashof. E aqui nós temos uma montagem de duplo paralelogramo, como fornece um movimento paralelo para o acoplador, que é essa peça aqui, e ele vai ter um movimento de translação curvilínea, certo? Então, aqui nós temos as peças fixas, aqui é o fixo, né? As peças fixadas, e aqui, ó, 1, 2, 3, nós temos essas três elos fixados nessa peça aqui. Aqui nós temos uma representação chamada de forma de deltoide. Então, ela vai fazer uma rotação e a peça de saída, esse ponto aqui da peça de saída do acoplador, ela faz uma oscilação, né, chamada de manivela seguidor, mas da classe 3. Vamos
fazer aqui alguns exemplos para identificar essa condição de Grashof dos mecanismos de 4 barras com 1 grau de liberdade. Então, por exemplo, você tem um mecanismo com 4 centímetros, 9, 14 e 18. Então, com essas peças aqui, com essas dimensões, nós iremos identificar o elo menor, que é o 4 centímetros, o elo maior 18 e os outros dois elos remanescentes, 9 e o 14. E aplicar a condição de Grashof. Aplicando, verificamos que 22 menor do que 23. Então, esse mecanismo que você está projetando, ele é da classe 1, mas ele pode ser manivela seguidor, dupla manivela ou duplo seguidor. Então, de acordo com as definições do elo menor quando ele é fixo, que a gente viu no slide lá anterior. Agora nós temos os comprimentos das barras 4, 7, 14 e 18. Então, aplicando a condição de Grashof, verificamos que 22 é maior que 21. Então, ele é um tipo não Grashof. Então, classe 2. E qual é a configuração? Que tipos de movimentos eu vou ter? Triplos seguidores. No caso, agora, nós temos o comprimento das barras 4, 8, 12 e 16. Então, aplicando aqui S, L, P e Q, S é o comprimento do elo menor, L, comprimento do elo maior, P e Q é os outros dois comprimentos. Aplicando a condição de Grashof, verificamos que 20 é igual a 20. Então, ele é classe 3, classe especial de Grashof. E esse mecanismo, com esses comprimentos, que movimentos eu terei? Eu terei dupla manivela ou manivela seguidor. Então, eu deixo para vocês como exercício, quem tem um CAD, colocar esses comprimentos e verificar o tipo de movimento que esses mecanismos irão fornecer. Tá? Então, por exemplo, você coloca lá um comprimento de 4, 9, 14 e 18. Faz a união, né, do mecanismo de 4 barras e fixa, por exemplo, né, na manivela seguidor. O que acontece? Você vai fixar o elo adjacente ao menor elo. Então, o elo adjacente ao 4 centímetros. E vai verificar que o elo motor ele vai girar e o elo de saída ele vai oscilar. Então, você pode fazer isso e verificar cada movimento. Então, a condição de Grashof, resumindo, ele vai determinar para você que movimentos o mecanismo de 4 barras ele tem, de acordo com os comprimentos que você está aplicando nele, certo? Bem, aqui nós temos um quadro com a classificação dos mecanismos de 4 barras. Então, Barker, ele classificou aqui os mecanismos de 4 barras em vários tipos. Então, ele desenvolveu esse esquema aí de classificação, então, que permite prever o tipo de movimento esperado de um mecanismo de 4 barras. Então, nós temos que ele, na verdade, ele determinou um código para o mecanismo. Então, se você está estudando o mecanismo, no mecanismo de 4 barras, e você verificar que ele é um GMMM, então, esse mecanismo de 4 barras, ele é uma dupla manivela, tá? Então, dupla manivela, ele é Grashof, classe tipo 1, modelo 1, que é Grashof, manivela, 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 dupla manivela, onde eu tenho que o L1 é igual a S, né, que é o elo terra. Então, S é o elo menor. E aqui eu tenho uma condição de Grashof, né? S mais L versus P mais Q. Então, aqui tem o tipo que Barker classificou e você vai ter aqui um código para saber que tipo de movimento o mecanismo de 4 barras ele está gerando. Ok? Então, espero que tenham gostado. Iremos continuar o estudo do mecanismo na próxima aula.